Então vamos lá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo nós iremos continuar o nosso estudo com relação aos servlets, né? Eu deixei aí para vocês O galo cantou agora, mas faz parte, como eu já tinha falado na introdução. Eu tinha falado para vocês no último vídeo que nós temos que testar, né, os métodos get, o método get, post, delete, put. Então vamos lembrar aqui, abrindo o nosso servlet que nós fizemos, o cliente servlet, e eu deixei como tarefa para você implementar o do delete e o do put, certo? Ou seja, fazer os testes fazendo a requisição pelo cliente REST. Tá? Então hoje nós vamos dar continuidade com o ciclo de vida do servlet. Então o ciclo de vida é importante para que a gente possa entender em que momento que as coisas acontecem no mundo do servlet. Tá? Então, por exemplo, antes do método do get ser executado e o método do post, ou do delete, ou do put, antes desses métodos serem executados, outros métodos foram executados. O servlet foi instanciado, alguém instanciou o servlet. Tá? Então, quem que instanciou o servlet? Quando eu falo instanciar o servlet, quem que deu o new nessa classe? Perceba que nós não temos um public static void main aqui no nosso programa, e mesmo assim o nosso objeto cliente servlet foi instanciado e o método do post, do get, entre outros, foram executados. Tá? Então, como que isso aconteceu? Então, é isso que eu quero que você entenda. Quem que instancia o nosso servlet é o nosso servlet container. Ou seja, nesse caso, é o Tomcat. Ele que está fazendo esse papel para a gente. Ele que está instanciando o objeto. Tá? Então, nós podemos até colocar alguns métodos aqui para que a gente possa ver isso. Por exemplo, vamos colocar aqui o construtor. Por exemplo, o construtor. Tá? E vamos colocar aqui uma mensagem para que a gente possa entender. Vamos colocar a mensagem aqui. Ó, construindo o servlet. Pronto. Construindo o servlet. Construindo o servlet. Para que a gente possa saber o momento que ele é construído. Tá? Além do construtor, após o construtor for executado, nós temos aqui um outro método, que é o método init. Então, olha só, vamos apagar aqui o que está escrito dentro desse método e vamos apenas colocar a impressão aqui, por exemplo. Ó. Inicializando. Mas olha só, perceba, esses métodos eles estão sendo sobrescritos, ou seja, eles já existem na classe base. Tá? Perceba, eles já existem na classe base. Tá? Então nós estamos sobrescrevendo. Se você não entende esse conceito de sobrescrita de método, eu recomendo que você assista o curso de rotação a objetos ou a galeria Java Essencial, que ali nós vamos abordar esse assunto. Tá? Isso aqui é um assunto já pré-requisito. Então nós estamos aqui, temos uma classe base e aqui nós temos nessa classe base vários métodos, como do get, do post, o init, e nós estamos sobrescrevendo esse método, tá? Para que a gente possa interceptar aí na implementação. Nós queremos fazer algo no meio do caminho, antes do init da classe base ser chamado. Tá? E vocês percebam que aqui, quando nós sobrescrevemos, ele pediu para você, ó, mantenha o super.init, ou seja, nós vamos fazer alguma coisa aqui, mas mesmo assim ele ainda quer que você mantenha, caso você deseje, nesse caso, chamar o método da classe base. Tá? Perceba que ele sempre vai fazer assim na sobrescrita. Até os outros métodos, do get, do post, tá? Ele faz isso. Ou seja, você pode colocar uma implementação aqui antes de chamar o verdadeiro init, que é da classe base. Tá? É como se isso aqui fosse uma nova versão que nós estamos criando, certo? E após fazermos o que a gente deseja fazer, mesmo assim ele vai estar chamando o da classe base posteriormente. Ou seja, eu poderia colocar aqui, ó, mesma coisa, mensagem, tá? Inicializando o servlet. Pronto. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Vou dar o start no Tomcat. E vamos abrir o navegador. Bom, estou aqui no navegador. Vamos colocar aqui o nome do servlet. Nós chamamos de cliente controller, né? Estou verificando aqui. Bom, nós podemos chamar de cliente, cliente servlet ou cliente controller, tanto faz. Então vamos lá. Cliente controller. Beleza, olha só. O breakpoint está marcado em algum lugar, por isso que ele perguntou se a gente quer mudar de perspectiva. Perspectiva debug.
mas não vou mudar. Tá? E ele veio aqui no do get, tá? Porque é o único local que tem o breakpoint. Tá? Então, pausa para as araras. Pronto. Eu não marquei breakpoint aqui porque eu pedi para imprimir no console, né? Então perceba, construindo o servlet e inicializando o servlet. Tá? Então é interessante que ele executou, ele entrou dentro desse método. Então primeiro ele passou pelo construtor, depois ele passou pelo inicializador e por último ele veio no do get. Tá? Mas antes disso ele ainda passa por um outro caminho que eu gostaria de mostrar para você. Então eu vou liberar aqui por enquanto, tá? E vou colocar aqui, ó. Temos um outro método mais genérico que é o método service. Tá? Então esse método é ele que recebe em primeiro lugar os objetos request e o response. Tá? Então nesse servlet ele faz a primeira chamada, ou seja, ele recebe a primeira instância de request e response. A partir daqui que ele decide se ele vai para o do get ou se ele vai para o do post. Então nós vamos colocar aqui também uma mensagem chamando o service. Pronto. Para a gente visualizar isso aqui. Vou restartar. E vamos ver agora como que a coisa vai acontecer. Eu tirei o breakpoint porque essas mensagens já vão aparecer no console para a gente entender. Tá joia? Então vamos novamente. Deixa eu ver, acho que ele iniciou o Tomcat ainda. Ah, chamou porque eu não tinha breakpoint, né? Então perceba, ele chamou, construiu o primeiro servlet, depois ele inicializou o servlet, depois ele chamou o service, que é um método genérico, e por último ele chamou o do get. Tá? É a mesma coisa que seria para o post. Tá? A mesma coisa, se você fizesse uma requisição pelo método post, você pode até testar aí, ele também vai fazer a mesma coisa antes de chamar o post. Tá? Perceba o seguinte, eu vou colocar em comentário essa linha aqui, ó, super.service. Tá? Vou colocar em comentário essa linha e vou iniciar novamente o serviço web, o Tomcat. Ele já deve ter reiniciado, está carregando aqui automaticamente. Então vamos lá. Vamos agora novamente fazer a requisição. Chamamos a requisição, vamos olhar aqui. Perceba que ele fez isso aqui, ele construiu o servlet, inicializou o servlet, o método init, depois o construtor ele já chama o init, e olha só onde ele parou. Ele parou aqui no service. Perceba que ele não foi para o do get. Tá? Por quê? Porque nós sobrescrevemos o método nativo service que faz o tratamento do direcionamento para o get ou post ou qualquer outro. Tá? Então quando nós colocamos em comentário aqui, nós dizemos, olha, só vai até o service. Não vai, daí para frente não vai mais. Tá? Ou seja, se você quiser fazer o desvio para o get ou para o post, aí você teria que fazer o tratamento aqui, o if e else aqui para saber qual é o tipo de requisição. Tá? Então é mais interessante manter a implementação nativa. Então, ou seja, nós sobrescrevemos, fizemos uma implementação nossa e mesmo assim no final nós chamamos a implementação original porque dentro dela ele já tem esse tratamento. Tá? Então esse super service ele faz a chamada a implementação original, a nativa, e é por isso que ele consegue fazer o desvio naturalmente. Tá? Além disso, nós temos um outro método que é interessante, sabemos que ele existe, que é o destroy. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nele. Tá? Esse método ele é interessante, vamos colocar aqui a mensagem, que é o momento em que o servlet vai deixar de existir, ou seja, ele vai ser destruído. Ó, servlet destruído. Está sendo destruído. Ou será destruído. Então, antes dele destruir, antes dele ser removido da memória, antes dele ser desocupado, então o que acontece? Ele vai ser destruído e esse método vai ser chamado. Tá? Então faz parte do ciclo de vida. Ou seja, se você quiser fazer alguma coisa antes desse servlet ser descarregado da memória, então é nesse momento que você faz o tratamento. Por exemplo, você quer liberar algum recurso específico. Você carregou uma série de coisas na memória aqui, junto com o servlet, e na hora que o servlet for destruído, você também quer eliminar essas coisas da memória. Tá? Então, e aí aqui esse é o momento que você pode fazer isso. Beleza, então, olha só, qualquer requisição que você fizer novamente para esse mesmo servlet, Enter.
Chamei de novo aqui. Perceba o seguinte, ó, ele vai estar invocando. Deixa eu habilitar aqui as mensagens. Pelo método get, no caso. Vou limpar aqui só pra gente entender. Opa. Ele estava parado. Eu dei o start agora. Fiz uma requisição. Acabei de fazer a requisição. E vamos ver o que aconteceu. Ele construindo o servlet, inicializando o servlet, chamando o service e chamou pelo método get. Tá? Se eu fizer uma nova requisição, outra requisição get, enter. Nós podemos ver que ele fez aqui, ó. Chamou o service e chamou pelo método get. Então, novamente. Chamou o service e chamou o get. Ou seja, o construtor ele é chamado somente quando ele constrói o servlet pela primeira vez. E o método init também ele é chamado somente na primeira vez. Ou seja, qualquer requisição que você fizer a partir de agora será o mesmo objeto que estará respondendo por ele. Então, se tivermos milhões de requests sendo feitos nesse momento para esse servlet, então um outro servlet não vai ser criado para cada requisição. Tá? Então, o mesmo servlet vai ser capaz de responder a várias requisições. Tá? Nós também temos aí o ciclo de vida dos eventos do servlet, mas nós não vamos tratar nesse vídeo. Tá? Nesse vídeo que eu gostaria que você tivesse entendido, que você aprendesse com essa aula, é o ciclo de vida, saber a existência desses métodos, o construtor, né, também, o construtor, o init, o service e o destroy. Tá? Eu queria que você entendesse isso daí, porque isso vai ser muito útil no desenvolvimento. Tá joia? Se você gostou da aula, por gentileza, clique no joinha, se inscreva no canal, isso ajude as pessoas aí a estarem visualizando melhor o nosso vídeo. Tá? Ou seja, mais pessoas podem também ter acesso a esse material. Tá joia? Um grande abraço, muito obrigado.